Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Olha só galera, hoje essa questãozinha do Enem, ela é uma questão que fala de modelos atômicos. É o tema que eu acho que o pessoal mais tem tranquilidade para poder desenvolver, né? Iniciozinho da matéria do primeiro ano. Então é uma questão que o pessoal domina e se sente confortável. Mas é uma questão muito boa. Compara o modelo de Dalton, as suas suposições, com aquilo que a gente tem hoje em dia. O que de Dalton, né, daquela época de 1800 e pouquinho, ainda é válido, se é que tem algo válido. Então, eu vou te pedir para você curtir esse vídeo aqui, né, dar essa moral para a gente que está aqui tentando te ajudar a compreender. Se você achar legal, tem vários outros vídeos aqui, tanto do PISM, quanto Enem, quanto da própria SpaceX, está tudo na playlist organizada. Então, se você está estudando e perceber que os vídeos aqui estão te ajudando, considere se inscrever no canal, que tem muito material legal e vai ter sempre cada vez mais exercícios e mais conteúdo para poder te ajudar a mandar muito bem nos processos seletivos, beleza? Vamos falar então de modelos atômicos, especificamente do modelo de Dalton, porque aqui falamos de química. Se é química, vem comigo depois da vinheta. Então, olha só, galera, questãozinha aqui, ó, 93 da prova de 2019, a primeira aplicação. Nessa questão, a gente tem o seguinte, vou dar um zoom aqui para a gente poder ler melhor essa questão. Ele fala assim, em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, na qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. 1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. 2. Todos os átomos de um elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm as suas identidades. 5. Os átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia do modelo atômico. Com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então, dos 5, um desses tem que ser verdadeiro. E antes da gente trocar uma ideia e eu te explicar, te mostrar o que tem aqui, eu quero convidar você aí no meu Instagram, tá? Na imagem para você aí, ó. Eu posso colocar depois na edição, né, mas @abporto, porque lá eu divulgo mapas mentais e divulgo conteúdo de química, experimentos, vídeos, dicas de estudo, memes, né, porque a gente também gosta de abrir o Instagram e rir um pouco com algumas besteiras. Então, fica o convite para você ir lá. Esse é um dos mapas mentais que eu divulguei, tem vários outros lá de várias partes do tema, de temas de química, então fica o convite, eu acho que tem bom material para você que está estudando, está se preparando, conseguir aproveitar cada vez mais o que a gente tem a oferecer, belezinha? Então, vamos voltar aqui à questão. Ele quer saber o seguinte, desses postulados, quais deles ainda é válido, né? Apenas um, ele só deu essa opção, então um desses daqui tem que ser verdadeiro. Vamos olhar o primeiro. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Isso aqui, pessoal, a primeira, ela é falsa. Por que ela é falsa? Ele deu a dica para você aqui, ó. Outros modelos baseados em outros experimentos evidenciam, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria. Então, quando ele fala de natureza elétrica da matéria, ele está falando para você aí, ó, lembrar, inclusive, de outros modelos, como o modelo de Thomson. O modelo de Thomson aí, mais ou menos dos anos de 1900, em que ele descobre exatamente o elétron. Então, a partir desse momento, era possível pegar o átomo e arrancar pedaços deles. Esses pedaços eram os elétrons. Então, o primeiro aqui, a gente já sabe que está errado, caiu por terra lá com Thomson,
Isso é o modelo do pudim de passas, né? Se a gente ver aqui, ó, o pudim de passas, o modelo de Thomson, ele descobre exatamente isso para a gente aí. Depois a gente tem aqui, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Para a gente poder ver se isso aqui é verdade, pessoal, a gente precisa lembrar de um camaradinha, né? Ou uns camaradinhas, que são os isótopos. Os isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons, porém ele vai acabar possuindo características diferentes e uma delas é a massa, né? Por exemplo, a gente tem o carbono, 6, mas de massa 12, e o carbono, também de número atômico 6, mas de massa 14. Eles pertencem ao mesmo elemento químico e possuem massas diferentes. Então, quando ele diz todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massas, não. O carbono 14 e o carbono 12 pertencem ao mesmo elemento químico, têm o número atômico 6, porém massas diferentes. Dalton não conhecia o número atômico, para ele os átomos tinham essa característica, mas isso cai por terra também, então o segundo está falso. 3, ou melhor, né, já não é mais considerado correto. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Então ele quer dizer o seguinte, todo elemento que tem massa diferente, né, ou todo átomo que tem massa diferente, pertence a elemento químico diferente. Aí a gente tem que lembrar de outra criança, que são os isóbaros. Elementos diferentes com a mesma massa, como por exemplo o cálcio 40 e o argônio 40. Eles são átomos que pertencem a elementos diferentes, mas possuem o mesmo número de massa. Ele diz que diferentes elementos químicos têm diferentes átomos, em particular, diferentes massas. Isso é incorreto. A gente pode ter elementos diferentes, átomos de elementos diferentes com a mesma massa. A gente conhece os chamados isóbaros. O item 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Bom, essa aqui a gente já sabe que está errado, porque átomo é indestrutível. Bom, a gente já tem ali, se você quiser puxar de Thomson, que o átomo ele é fracionado. Agora, ser indestrutível e ele vai sempre manter a sua identidade, isso aqui está incorreto. Está incorreto por quê? Você já deve ter ouvido falar de fissão atômica, que é utilizado para gerar energia, né, em que você quebra átomos maiores e libera grande quantidade de energia. É o que foi utilizado nas bombas da Segunda Guerra Mundial, bombas de fissão atômica. Ou então, você já deve ter ouvido falar de fusão atômica, que é como os elementos são formados, né? O nosso Sol está fazendo isso o tempo todo. Ele pega átomos de hidrogênio, une esses átomos e forma hélio. Então, o átomo acaba perdendo a sua identidade. Mas focando aí dentro de modelos atômicos, a gente tem uma reação que eu posso citar que ela é interessante. Quando o nitrogênio 14 ele é colidido com uma partícula alfa, que é o núcleo do hélio, ele origina o oxigênio 17 mais um próton. Essa reação aqui é a reação que Rutherford descobriu o próton no modelo atômico dele. Então o próton foi descoberto, na verdade, depois que ele fez a proposta do modelo atômico dele, mas Rutherford usa esse experimento aqui para poder, essa reação, na verdade, para poder identificar o próton. E aí o átomo deixa de ter a sua identidade mantida. Era nitrogênio, virou oxigênio. A gente mudou essa identidade, destruímos o átomo de nitrogênio, transformamos ele com o átomo de oxigênio. Então o 4 está incorreto. E o 5, átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar os compostos. Isso aqui é a lei das proporções fixas, né? A lei de Proust. Essa continua sendo válida. Por quê? Podemos ter hidrogênio mais oxigênio produzindo água. Então a gente vai ter sempre essa proporção, que são os nossos coeficientes estequiométricos, né? Hidrogênio para meio de oxigênio para formar uma molécula de água.
Claro que isso também é muito discutido em termos de massa, né, de hidrogênio, oxigênio formando água, mas olhar o coeficiente estequiométrico que transmite para a gente essa ideia sem ter que aprofundar nas leis ponderais. Então, por eliminação, a gente já sabia que era a 5 e agora está explicado para você, lembrando alguns pontos da química que vão reforçar que 1, 2, 3 e 4 não estão corretas hoje em dia. Beleza, galera? Então, eu vou reforçar aqui o pedido para você deixar o like se essa questãozinha comentada te ajudou. Se você está buscando aí aprender mais, saber mais, considera se inscrever, considera compartilhar, vamos divulgar esse conteúdo aí para a gente poder dar aquela moral para todo mundo que está se preparando e vai ser aprovado. Beleza? Galera, muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!